Fei Ni Rui SI Technology Company. Neste vídeo, nós vamos apresentar o FNI RSI S1, primeiro multímetro da marca FNI RSI. Nunca vi nada igual, mas claro, já vimos algumas coisas parecidas. Qual o diferencial que a marca promete? Um equipamento de alta tecnologia. Então, muita precisão, muita qualidade na construção e muita velocidade. Isso é o objetivo que a FNI RSI traz para entrar nesse mercado de multímetro. Primeiras impressões do equipamento. Bom, desde a sua embalagem, que poucas vezes nós vimos multímetros, mesmo os mais caros, vindo com uma embalagem nesta qualidade. A FNI RSI é já conhecida pela sua qualidade dos materiais. Apesar de serem produtos normalmente de custo mais baixo, mais, digamos, populares, eles sempre tentam entregar o melhor em termos de qualidade. Visualmente, o equipamento é muito bonito. Esse azul combinando, ou ele tem uma versão em amarelo também, traz um design diferenciado. Não muito diferente do que a gente já viu, mas um design diferenciado. Ele é muito fininho e muito leve. E o interessante é que mesmo assim, ele ainda vai com bateria. Então ele já está com o peso da bateria e ele é muito leve. Uma bateria de 1000 mAh de 3.7 volts, que é carregada através de um cabo USB-C, onde eu ligo qualquer fonte de 5 volts, seja um computador ou uma fonte externa qualquer. Vejam que o acabamento dele é realmente muito bonito, né? Desde os detalhes, os botões, tudo é muito bem feito. E depois nós vamos abrir para dar uma olhada. Para ligar ele, o botão acima, mas nesse equipamento especificamente eu vou tirar a proteção. Acho que a beleza dele merece isso. E ele tem a proteção também atrás, onde fica a lente da lanterna. É realmente bonito. Bom, para ligar ele, e tá aí, é uma tela muito clara. Não é a mesma tela que a gente encontra em outros, ou pelo menos o desenho dela parece ter um preto muito preto com um branco branco, ou seja, nem sempre essa visualização na câmera se tem. Mas é muito nítida, muito boa essa tela, realmente muito boa. Sobre a primeira impressão do equipamento é isso. O que deixa um pouco a desejar em primeira impressão? Bom, ele é um equipamento que não tem medição de corrente. Então, para mim, isso é uma falha grave no equipamento, porque nem sempre a gente pode comprar vários. Então, não ter medição de corrente vai exigir que eu tenha um outro equipamento para poder medir a corrente. Ele também tem as duas entradas por baixo, prefiro sempre quando é por cima. Vocês vão falar no final do vídeo sobre essas características. Mas em terceiro, o que me deixou assim um pouco mais triste foi ele não ter uma camada emborrachada, né? Aqui é plástico, esse azul parece um silicone, mas não é, ele é simplesmente um plástico. Como eu disse, ele é muito leve, então claro, com isso ele também se torna mais resistente, né, a uma queda, porque o peso, sendo menor, acaba ajudando. Sobre o que mais vem junto, um manual em inglês, bem completo, bem bonito, e em chinês. Uma ponta termopar para medir temperatura, que ele faz medição de temperatura. Eu achei uma ponta de muita qualidade, mas também é aquela comunzinha também. Agora o que surpreende, e a FNI RSI sempre surpreende com isso, foram os cabos. Finalmente uma ponta de prova fantástica. Essa é uma ponta de prova de 20 amperes, 1000 volts Cat3. De silicone. Cara, eu nem acredito que nós temos uma ponta de prova com esta qualidade neste equipamento. É realmente aquelas pontas de prova que eu mais gosto. Finalmente uma ponta de prova com essa qualidade. Não sei se dá para ver. Aquela ponta bem fina, que é a ponta inclusive que eu uso em outros equipamentos, né, de comprar a parte.
toda protegida e é um ponto muito, muito a favor deste equipamento. Então essa é a primeira visualização do S1 da FNI RSI. Um equipamento lindo, com periféricos com a ponta de prova de altíssima qualidade. Ele promete ter altíssima qualidade, mas agora nós vamos aos testes. E vamos ver se realmente ele entrega aquilo que promete. Bom, se considerarmos a compra de uma ponta de prova, quase vale a pena comprar este equipamento, né? Porque só pelas pontas que vem, a ponta vai custar aí pelo menos uns R$50 se comprar a parte. Isso lá na China se não tiver tributação. Então, só as pontas já vale a pena pelo equipamento. Mas vamos começar os testes. Eu estou começando com ele no automático para a gente começar o primeiro teste, que é o teste de resistor. Começando com o de 1 mega e terminando com o resistor de menos de 1 mega. Menos de 1 ohm. Então, começando com o resistor de 1 mega. Vejam que ele é muito rápido para um sistema automático. E está lá 1 mega, perfeito. 10K. Também perfeito. Muito rápido, realmente muito rápido e muito preciso, né? 100 ohms. 100 ohms. 3 ohms. 3.3, perfeito. Só que com o bip. Então, caímos naquela questão do bip em medida de resistência abaixo de 50 ohms conforme o manual. Vamos ver se ele mede o 0,38, acho difícil. Ele acaba não conseguindo medir, ele mostra uma pequena resistência, mas não consegue medir. Vou agora fazer a medição dos capacitores. Vamos selecionar aqui. DC, AC. Olha que legal que é essa tela, né? Ele traz o AC, já traz embaixo os hertz com a medição do lado, né? A frequência. É muito bonita a tela e muito clara, né? Talvez a tela mais clara que eu já vi. Medida de continuidade de diodo e capacitância. Picofarad, quase nenhum lê. Ele talvez até tenha lido, né? Ele dá essa pequena diferença, ó. Que é mais ou menos 10 picofarads, que é desse equipamento aqui. Bom, vamos aos 10 nanofarads. 9 nanofarads, perfeito. Vamos a 1.5 microfarads. 1.498, excelente, perfeito, é o que dá sempre. Vamos ao 100. (104), excelente. E agora o 3.2. Foi para a escala de milifarads. 3.245. Muito boa todas as medições até agora. O que a gente já esperava, né? O menos de 1 ohm ele não consegue medir. E o picofarad ele até mede, porque se nós considerarmos que ele começa com 0,36, a diferença praticamente é ele. Então, zerando ele, talvez a gente consiga ter isso. Se considerarmos a diferença. Está aqui, diodo e continuidade. (0,54), excelente. 0,49, deu um pouquinho abaixo do que normalmente dá, aqui dá normalmente 0,52, mas tá bom, ótimo. Vamos ao LED. Virado, não marcou. 1.7. Que maravilha. Vamos ver a continuidade. É muito rápido, muito legal.
Eu não sei por que no automático eles mantêm medida de continuidade. Poder deixar só nessa versão, só nessa opção única para ela, porque com isso eu não daria o bip no resistor de 3 ohms. Deixaria só nessa medida. Mas é uma opção, né? Ele é muito rápido quando eu estou na escala então de continuidade. Vamos passar agora para o DC. Então eu estou no automático. E aí, quando eu ligo a fonte, o que acontece? Dá o bip dos 5 ohms. Aquele problema que a gente tem. Eu vou começar, deixa eu desligar aqui só para tirar o sinal. Eu vou começar fazendo o teste de 50 milivolts. Mas eu sei que ele não mede. Tá? O manual dele indica que a medição de tensão DC é acima de 0,75, ou seja, 750 milivolts. Ou seja, não é um equipamento para medir milivolts. Em todo caso, vamos testar. Vou colocar então os 50 milivolts só para ver o que acontece. Ele acaba caindo na resistência, ó. Ele não consegue identificar. Vamos ver se eu consigo selecionar ele para na escala DC, forçar na DC para ver a escala que ele dá. Olha, ele mediu, perfeito, 50 milivolts. Ou seja, então ele funciona bem na escala selecionada, mas no automático com essa tensão baixa só acima de 0,750. Mas muito bom, fiquei feliz com isso. Vamos para os 5 volts. 5 volts, está dando um pouquinho abaixo, né? 5 volts. 12. 11,97 e vamos para o 19. 18,96. Temos uma pequena imprecisão aqui, mas muito pequena. Vários multímetros que nós já testamos deram erros maiores. Ele está dando uma margem de erro. Se uma pequena má conexão do cabo já dá essa diferença. Mas esse é para ser um equipamento de altíssima precisão. Então deveria ser preciso demais, né? Quer dizer, quando eu dou 5 volts, deveria dar 5 volts. Nós já vimos outros equipamentos que dão 5 volts. Aqui deu 4,98. É praticamente 5 volts. Mas a minha expectativa é que ele desse exatamente 5 volts. Infelizmente não temos a medição de corrente. Vamos então para o AC. Estou em AC. E tá lá, 218. Aqui normalmente dá um pouquinho mais, mas a gente sabe como é AC, a energia direta da rua pode ter uma pequena variação. E tá lá, 59,998, 997, 60 Hz da rua. Também sem problemas. Achei muito bonita essa escala aqui em cima, mas eu fiquei confuso, né? Deixa eu ligar de novo aqui. Ah, eu não tinha visto ali em vermelho, tá marcando lá 218. Agora sim. Realmente eu que não tinha reparado. Uma escalinha analógica muito bonitinha, mas ela, como é vermelho e azul, ela fica um pouquinho escondida, acabei não vendo. Mas de novo, né, olhando esta tela, ela é muito bonita, muito clara de ler. Eu particularmente achei o NCV é muito sensível. Eu mesmo estando muito longe, ele continua bipando. Pode ser que seja o padrão, mas não gostei. Deveria ficar em wait sem bipar. E aí, à medida que eu me aproximasse, ele marcasse, né? Vamos fazer então a medição da identificação de fase. Selecionei então live. Boto só o plug vermelho. No neutro não marca, no terra não marca, no fase marca. Funciona muito bem.
Muito bem mesmo. Acho que para concluir os nossos testes, eu sei que o pessoal sempre pergunta da temperatura. Eu não meço temperatura nos testes, eu não uso essa medição de temperatura, então por isso eu nunca testo. Tá? Eu vou só terminar os testes, vamos testar a frequência. Ele mede uma boa frequência, então vamos testar também se ela funciona bem. Então eu vou iniciar aqui uma medição de frequência de 1 kHz. Como a gente começa, porque 1 kHz para mim é o que eu mais uso para testar os meus equipamentos. Então vou até a frequência, que é a medição em Hertz. Ele traz sempre os 60, né? Ele pega acho que da rede, resíduo que ele encontra da rede. E vou começar então com 1 kHz. Onda senoidal. 1 kHz, perfeito, né? 999.9. Excelente. Vou aumentar agora para 300 kHz. 300 kHz, rápido e perfeito. Vamos agora a 2 MHz. 2 MHz, excelente. Eu estava até preocupado com o meu gerador de função, porque os dois últimos equipamentos que eu testei, ele não conseguiu medir nenhum MHz. Vamos agora então a 8 MHz. 8 MHz, perfeito. E por último os 10 MHz, que é o máximo que ele suporta. Ele acabou zerando no 10 MHz, então eu vou colocar 999 MHz. Opa, foi um pouco demais. 9 MHz. Ele não conseguiu detectar. Cinco foi, 8 foi, 9. 9 MHz ele já não consegue detectar. Ele deveria ir a 10 MHz. Então nós temos aqui uma pequena falha. Eu vou deixar só uma lacunazinha aberta e prometo voltar, porque eu vou fazer alguns testes no meu gerador de funções. Porque o terceiro multímetro que eu testo, ele não chega a 10 MHz no teste. Pode ser que eu esteja com uma geração errada. Antes do final do vídeo eu trago de novo essa informação. Mas aqui no nosso teste ele foi até 8 MHz. 10 MHz. 10 MHz. Então o gerador de funções está ok. Infelizmente é o multímetro que não chega nisso mesmo. Vamos então abrir ele e ver como é que ele é por dentro. Nós não vimos a lanterna, né, dele aqui. Deixa eu ligar. A tela dele é realmente muito bonita. É uma lanterninha bem bonitinha, mas normal, né? Não é uma luz tão forte, nem nada. É uma luz normal. Uma lentezinha, bem bonito. Mas nada de diferenciado de outros equipamentos. Vamos lá então agora sim abrir ele. Enquanto a gente vai abrindo, vamos falar aí dos pontos positivos e negativos do S1. Primeiro, é um aparelho muito bonito, né? Muito moderno, podemos dizer assim. Ele tem alguns CIs próprios dele. A construção não é muito diferente de outras que nós já vimos, mas a gente vê que a construção é de alta qualidade, né? Ele já usa, olha, até o LEDzinho é um 50-50 aqui. A bateria, 1000 mAh, 3.7. Então eles se preocuparam muito realmente com a qualidade do equipamento. A gente vê que ele é todo muito bem construído mesmo, todos os detalhes. Porém, ele peca em algumas coisas. Então acho que a primeira questão aí que ele acaba
pecando é não ter uma medição de corrente. É uma opção, quer dizer, quando a gente compra, a gente já sabe que ele pode ou não ter esta opção. E quando a gente então compra, decide que a gente não quer uma medição de corrente, porque se eu vou comprar equipamento assim eu já sei. Então não considero uma falha em termos de prometer o que não entrega, e sim de não ter esse equipamento. E não é um equipamento tão barato assim, é um equipamento relativamente caro. Mas acho que é onde ele realmente se sai melhor. Aonde ele se sai melhor é na questão do acabamento, né? Equipamento feito de ótima tela, uma ótima qualidade de componentes. A gente vê que é um circuito bem desenhado, bem montado, com plug para trocar fica fácil. Porém, ele se considera um CAT 3000 volts, né, para esse tamanho de equipamento. Mas a gente vê que ele tem realmente reforçado aqui toda a lateral. Mas um CAT 3000 volts, não sei, não botarei minha mão no fogo por isso não. Então, pontos positivos são esses. Pontos positivos, essa a melhor ponta de prova que eu já vi em qualquer equipamento que eu já recebi. Sem dúvida nenhuma é essa, seja a Fluke, seja Unity, seja o Minipa. Esta aqui foi a melhor ponta de prova que eu já recebi num equipamento. Pontos ainda negativos de que a gente tem dele. A medição, o BIP é em menos de 50 ohms, eu acho chato, não gosto, realmente não gosto dele. E também me incomoda ele ter essa opção que não precisaria ter, né? Vejo que até o botãozinho é super bem feito, de borracha. Realmente, nesse ponto ele é muito bom. Bom, e para encerrar aqui os pontos positivos e negativos, acho que o maior ponto positivo dele é, sem dúvida nenhuma, a bateria. Equipamentos com bateria hoje em dia são diferenciados. Gostei muito do equipamento, para finalizar, mas não é um equipamento que eu teria único e exclusivamente na minha bancada, né? Exatamente porque ele não tem a medição de corrente e porque para a bancada me incomoda essa saída por baixo e não ter pezinho. Claro que para quem usa deitado funciona bem, mas eu gosto de usar o equipamento em pé, então eu vou ter um suporte para celular, e aí funciona bem. Só que como a saída é por baixo, eu tenho que ter um suporte ainda um pouquinho maior para que eu tenha espaço para a saída dos cabos. Então funciona, fica legal, mas poderia ter um pezinho e uma saída na frente. Do meu ponto de vista seria ainda melhor. Gostei que o USB-C também. E tá aí o FNI RSI S1, o primeiro multímetro da FNI RSI, uma marca que eu sou fã de equipamentos de osciloscópio, medições USB, e agora estão começando com novas linhas. Espero que vocês tenham gostado. Era isso e valeu. Se vocês quiserem conhecer mais equipamentos FNI RSI, esperem aí que novos vídeos virão com alguns lançamentos fora de série. Era isso e valeu.